nesse momento. E esse vídeo é para a gente dar introdução a um novo conteúdo da nossa matéria, que vai ser o capítulo 4, né, sobre o Egito Antigo. A gente passou ali pela Mesopotâmia, aprendemos um pouquinho sobre aquela região ali que fica entre o rio Tigre e Eufrates. Descobrimos que aquela região é uma região muito importante, porque ali surgiram as primeiras civilizações, né, as primeiras grandes cidades, ali surgiram as primeiras organizações sociais semelhantes àquilo que a gente vai chamar de reinos e estados. Então a gente descobriu que ali surgiram a primeira maneira de se escrever, que foi a escrita cuneiforme. Ali também nós descobrimos que houveram povos que desenvolveram tecnologias extraordinárias. Eles fizeram grandes construções como os zigurates. Ali na Mesopotâmia também se desenvolveu as primeiras divisões sociais, onde a gente viu que os caras se dividem em líderes políticos, em religiosos, militares. Foi ali também que surgiu o primeiro código de leis e de regras, que foi o Código de Hammurabi, que foi tão importante, a gente percebeu isso. Então, esse conjunto de fatores aí foi o que deu início lá à civilização mesopotâmica. Mas quando a gente fala de crescente fértil, de primeiras civilizações, a gente não pode ficar restrito só à Ásia. Então agora nós vamos estudar um pouquinho sobre outros continentes e sobre outros povos. E aí a gente vai dar a introdução aí no capítulo 4, tá? Que é o do bimestre 2. Para você se situar aí, nós estamos no bimestre 2, capítulo 4. A gente está lá na página 2, tá bom? Então você, só para situar você no livro aí, você pode abrir o seu livro na página 2 e acompanhar a matéria aí, para ficar mais fácil de você interagir aqui, tá bom? Então olha só, hoje eu preciso falar com você um pouquinho sobre a África. E eu estava me recordando nesses dias que eu tinha uma visão sobre a África muito difícil, muito diferente. Eu não sei você, mas quando eu pensava na África, eu pensava assim, em leão, girafa, eu pensava em savana, deserto. Não conseguia deixar de vir na minha cabeça bem a imagem de gente com fome, de crianças morrendo de fome, de guerras tribais, né? Essa era a imagem que eu tinha na cabeça quando eu pensava na África. Mas a verdade é que depois que eu fui para o curso de História, lá nos bancos da licenciatura de História, eu fui apresentado a uma África que eu não conhecia. Uma África que era muito diferente daquela África que eu vi nos filmes, que eu li nos livros. Uma África, eu tinha uma matéria lá na disciplina de Idade Antiga, que era a África Antiga. E aí eu fui descobrir os reinos extraordinários que houveram na África, a riqueza cultural que o continente africano. Aliás, foi lá que eu fui descobrir que a África não é um país, né, cara? A África é um continente. A África é um extenso continente. A África tem 50 países, né? A África, ela hoje tem mais de 1 bilhão de habitantes. Ela tem grandes cidades, assim, cidades com bilhões de habitantes. Por exemplo, Lagos, Kinshasa, são cidades presentes lá na África que tem 8 milhões de habitantes, 9 milhões de habitantes. Na África existem fábricas de carro, fábricas de automóveis, de caminhões, existem parques industriais. Na África tem neve, sabia disso? Que na África tem neve? Lá tem o Monte Kilimanjaro e lá no alto do Monte Kilimanjaro tem neve também. Então o continente africano tem algumas das paisagens mais extraordinárias do planeta. O continente africano também, ele tem alguns dos hotéis mais luxuosos que o nosso planeta conhece. Então, assim, a África, ela não é uma história só. Eu até vou deixar para vocês um link, né, da atividade, de uma atividade que eu gostaria que vocês fizessem sobre a África, para ter esse contexto. Mas então a África é esse continente extraordinário, 50 países, um lugar extraordinário. E assim, eu conheci a África só de ouvir falar. Agora, depois de conhecer, tive a oportunidade de conversar com alguns africanos e eles contaram. E aí eu pude estudar um pouco sobre a cultura africana, sobre a maneira como eles se relacionam, sobre a religião deles, sobre as comidas que eles comem, sobre a maneira de arte, sobre a música deles. E aí eu descobri assim que a África é um lugar extraordinário. E aí, dentro desse contexto da África, existe uma civilização na África que vai ser a civilização mais conhecida, ou talvez uma das civilizações antigas mais importantes, que é o Egito. Porque quando eu assisto o filme do Egito, quando eu vejo imagens, boa parte das imagens dos filmes que apresentam os egípcios não apresentam os egípcios como africanos.
eu tinha a impressão que o Egito estava mais lá para a Ásia. Inclusive, essa ideia de que o Egito não é na África é uma ideia que está presente nessa construção histórica para dizer que os caras não são inteligentes, né? Porque como é que eu ia justificar que o africano podia ser escravizado e que o africano tinha toda essa qualidade, toda essa inteligência? Porque o Egito, ele é tão importante, ele é uma cultura tão extraordinária que dentro da história a gente tem uma disciplina exclusivamente para cuidar do Egito, chama egiptologia. Egiptologia. Ou seja, a egiptologia é uma disciplina dentro da disciplina de história para estudar só o Egito. O Egito tem uma riqueza cultural histórica. O Egito conhecido pelas grandes pirâmides, aquelas pirâmides extraordinárias. Mas a verdade é que o Egito não é só feito de pirâmide. O Egito tem uma história muito bonita e muito legal. E é essa história bacana, extraordinária do Egito que nós vamos conhecer. Então, quando a gente fala do Egito, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é lá as pirâmides, e são extraordinárias mesmo. Eu vou até deixar depois um link para você acessar alguns documentários que falam sobre a construção dessas pirâmides. Construções assim, quase inexplicáveis. Tem gente que inclusive acha que as pirâmides foram construídas por extraterrestres, de tão impressionante que são as construções das pirâmides. Mas nós vamos falar disso um pouquinho lá na frente. O que eu queria destacar para você como introdução do Egito aqui nessa aula é a importância do Rio Nilo. Cara, presta atenção, existe um historiador, aliás, o cara que é considerado o primeiro professor de história do mundo. Ele chamava Heródoto, ele era um grego. E o Heródoto, ele criou uma frase, e a frase do Heródoto é assim: o Egito é o Nilo. O Egito é uma dádiva do Nilo. O Egito é um presente do Nilo. Você sabe que dádiva é um presente que foi dado pelos deuses. Dádiva, grave isso para você. Dádiva é um presente que foi dado pelos deuses. Então, quando o Heródoto disse que o Egito era uma dádiva do Nilo, ele estava dizendo duas coisas. Primeiro, que o rio Nilo era interpretado como uma divindade. O rio Nilo ele era tão importante no Egito que as pessoas olhavam ele, os egípcios olhavam ele como se ele fosse um deus. Aliás, tem uma história na Bíblia, que é a história de Moisés, que você já deve ter ouvido falar, que é a história de um menininho hebreu que nasce, e durante o período em que ele nasce, o faraó mandou matar e exterminar todos os meninos, todos os garotos hebreus, porque a população hebraica estava crescendo muito, e aí eles queriam matar os judeus. A mãe de Moisés então pega ele, bota ele num cesto e coloca ele no rio Nilo. E a filha do faraó vai lá e recolhe o nosso amigo Moisés e trata ele como um filho. Você nunca se perguntou por que que uma rainha ou uma princesa vai criar um escravo? Porque tava na cara de Moisés que ele não era egípcio, ele era hebreu. Então, por que que ela cria ele? Ela cria ele como filho porque ela entende que ele também foi um presente do Nilo. E o Nilo era um deus. O Nilo era a representação divina. Então eles precisavam receber esse menino. Então Moisés é criado como filho, como servo do faraó, porque ele é encarado como um presente do Nilo, saca? O Nilo é um rio que vai banhar ali a região da África, ele deságua no Mediterrâneo, né? Ele vai abrigar vários países, vai passar pela Uganda, Tanzânia, Ruanda, Quênia, pelo Congo e vai passar pelo Egito. Então ele nasce no norte, perdão, ele nasce no sul do Egito, né? Ele nasce no sul do Egito e deságua lá no mar Mediterrâneo. Por isso que a gente, no seu livro didático aí, se você quiser dar uma olhadinha, lá na página 4, tem um mapinha do Nilo aí, tá vendo o mapa que tem aí do Rio Nilo? Olha esse mapa aí. Tá vendo, ó? O Rio Nilo nasce aqui embaixo, ó, no sul, o que chama de Alto Egito, porque chama de Alto Egito porque é a região mais alta, né? É a região com a altitude, com a elevação mais alta. Então ele nasce aqui, passa aí pela Núbia, Tebas, passa pelo Baixo Egito e deságua lá no Mar Mediterrâneo. Se você olhar esse mapinha aí com atenção e com carinho, você vai perceber que há uma grande extensão de área desértica, tá vendo? Tudo isso aí que tá amarelinho, esse cor de terra, essa cor de burro fugido, tudo isso aí é deserto. E aí você vai perceber que em volta do Rio Nilo há essa faixa, como se fosse um serpenteio assim de área verde em volta do Nilo.
Então o Nilo realmente era uma visão espetacular. Quando o escritor Heródoto chega lá no século V a.C. e olha, ele consegue assim, imagina que você tenha viajado deserto, 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 e aí você vai chegando perto do rio e vai vendo animais, plantas, aquele verde, e aí ele olha e diz assim, realmente o Egito não existiria se não fosse o rio Nilo. Quando ele diz que o Egito é uma dádiva do Nilo, ele está querendo dizer exatamente isso. Ou seja, o rio Nilo não existiria. Ó, perdão. O Egito não existiria se não fosse o rio Nilo. Concorda comigo? Então, a primeira coisa que eu quero que você perceba é que o Nilo vai fazer um papel fundamental, um papel essencial no surgimento do Egito. Aí eu queria lembrar você agora, rememorar a nossa aula sobre pré-história. Lembra lá da nossa aula de pré-história que nós batemos um papo sobre povos sedentários e povos nômades? Você lembra que a gente estudou que lá na pré-história os homens eram, num primeiro momento, lá no período do Paleolítico, da Pedra Antiga, num primeiro momento o homem era nômade. Por quê? Porque o homem não tinha condições de controlar o ambiente. Aí você se lembra que em dado momento a gente descobriu que o homem, com o controle do fogo, não com a descoberta, mas com o controle do fogo, ele passa a controlar o fogo e aí agora dá para viver mais tempo no mesmo lugar. Por quê? Porque eu consigo consumir alimentos que eu não consumiria se eu não tivesse o fogo. Eu consigo me aquecer durante o período que está mais frio. Eu consigo ter, ou seja, o fogo transforma, o controle do fogo transforma a vida do homem e o homem então começa a se sedentarizar. Quando o homem se sedentariza, ou seja, quando o homem passa a morar no mesmo lugar, a permanecer no mesmo lugar, o que esse ser humano faz? Ele começa a procurar qual é o melhor lugar para ele viver. E a gente descobriu lá naquele período que para o homem viver num lugar só, ele tinha que desenvolver a agricultura, ou seja, ele tinha que começar a plantar o que ele ia comer, e ele tinha que começar a domesticar animais, ou seja, ele tinha que começar agora a pegar esses animais e cuidar desses animais e produzir animais, fazer com que esses animais fossem produzidos, fossem criados em confinamento, ou seja, então eu preciso agora pegar o coelhinho, trazer o coelhinho, fazer o coelhinho reproduzir aqui dentro do lugar que eu cerquei, para que eu possa comer carne de coelho, ou para que eu possa comer carne de galinha. Eu preciso também agora usar o boi, o cavalo, a vaca, para fornecer leite, para me ajudar a carregar as coisas, porque o cavalo e o boi vão ser muito úteis para eu puxar uma carroça, para eu puxar um peso muito grande, para me ajudar a arar a terra, ou seja, a plantar. Então agora eu preciso domesticar esses animais. Mas tanto para eu fazer agricultura, quanto para eu fazer a domesticação dos animais, o que eu preciso fazer? Eu preciso alimentar. Eu preciso alimentar os animais e eu preciso cultivar a terra. Para que eu possa cultivar a terra, o que eu preciso? Simples, cara. Eu preciso de água. Então concordo comigo que os caras vão morar mais próximo aos rios. Certo? O Egito, então, vai passar pelo mesmo processo que a Mesopotâmia passou. A gente não viu lá na Mesopotâmia que primeiro se organizaram famílias, essas famílias se uniram também e depois formaram as cidades, e as cidades tiveram as divisões sociais, porque as pessoas agora que vivem numa cidade, cada um precisa ter uma função, surgiu a classe social, que é a diferença principalmente financeira entre as pessoas, então tem gente que tem terra, tem gente que trabalha na terra, tem gente que faz pão, tem gente que planta o trigo, tem gente que é professor, ou seja, nós vamos ter várias divisões sociais. Então o que a gente vai ver agora aqui no Egito é exatamente o que aconteceu na Mesopotâmia. Exatamente a mesma coisa. Ou seja, nós temos no Egito a formação dos primeiros grupos de pessoas que vão se estabelecer aonde? Pertinho do rio. Pertinho do rio por quê? Porque o rio é um lugar onde a gente tem acesso a mais a facilidade de plantar as coisas, a facilidade de criar os animais. Ok até aqui? Beleza? Muito bem. Você precisa lembrar também, que eu contei para vocês essa história na sala de aula, que quando a gente mora na beirada do rio é legal, mas a gente tem um problema quando a gente mora na beirada do rio. Qual o problema que a gente tem quando a gente mora na beirada do rio? As cheias. Então olha só, o rio tem uma calha, né, que é o lugar onde o rio corre ali. Em dados momentos do ano, essa calha ela extrapola. A gente não teve ano passado aqui na nossa região várias inundações? Esse mês mesmo, lá em Ubá, mês de março, Ubá passou aí na TV, um monte de gente teve a casa inundada por água. Por quê?
o rio ultrapassa a sua cala. Então o rio vai causar inundações. Quando o rio causa inundações, ele primeiro se expande, né? Vai. E quando a água vai baixando, quando a chuva diminui, o rio vem voltando, voltando, voltando. Você concorda comigo que à medida que o rio vem voltando, ele vem trazendo com ele um monte de coisas? Hoje ele traz poluição, hoje ele traz garrafa, saco plástico. Mas naquele tempo não era isso que ele trazia. O que ele trazia? Ele trazia pedaços de árvore, ele trazia restos de animais, ele trazia restos de plantas, era tudo isso que eles vinham trazendo. E aí ia deixando na terra esses restos de tudo isso que eu falei com você. Esse material orgânico, ele vai adubar a terra. Se você perguntar aí pro seu avô, pra sua avó, pro seu pai, pra sua mãe, você vai perceber que tem muita gente que usa cocô de vaca, que tem muita gente que usa restinho de alimentos para misturar na terra, para quê? Para a terra ficar mais fértil. Porque esse material orgânico, ele faz a terra ficar mais fértil. Então, a gente chama isso de humus. Esse humus fazia essa terra em volta ficar mais fértil. Então, a terra que estava em volta do rio, além de ter a água, ela era muito fértil. Por quê? Porque ela tinha todo esse material orgânico. No Rio Nilo, isso tinha mais ainda. Só que tem um problema, cara. Qual é o problema? Eu construo a minha casa pertinho do rio, porque ali é a região mais fértil. Só que quando a enchente vem, cara, o que ela vai fazer? Ela vai destruir a minha casa, ela vai destruir ali o cercadinho que eu fiz, ela vai destruir o meu curral, ela destrói tudo isso, cara. Por que ela destrói? Ela destrói porque eu construí muito perto do rio. Então agora eu tenho duas soluções. Ou eu vou morar longe do rio, e aí eu não consigo mais ser sedentário, eu não vou ter esse benefício, ou eu preciso criar agora maneiras de controlar essa enchente, essas cheias do rio. Então o que eu vou fazer agora? Eu preciso fazer grandes obras. A gente chama de grandes obras hidráulicas. O que é uma obra hidráulica? É uma obra que vai mexer com água. Então, agora eu preciso criar grandes obras, ou seja, eu preciso fazer uma, uma barragem. Eu preciso fazer um canal. Eu preciso fazer agora, então, um canal de irrigação para quê? Para eu pegar a água aqui do rio e levar ela um pouco mais distante, quando a água, o rio encher, não vai chegar até a minha casa. Eu preciso fazer um reservatório para quando o rio encher muito, esse reservatório absorver a água e depois a água ir voltando para o rio para não ter enchente. Ou seja, eu preciso agora criar grandes obras. Preciso. Você concorda comigo que uma família só, uma pessoa só, não faz uma obra desse tamanho? Então o que os caras vão ter que fazer? Vão ter que se juntar, se unir. Vão ter que várias famílias se unir para poder fazer esse processo. Isso tudo nós vimos também na Mesopotâmia, agora vai acontecer no Egito. Então o Egito vai passar pelo mesmo processo. Então quando a gente fala assim de 2, 3 mil anos antes de Cristo, a gente está dizendo que no Egito está começando a se formar essas comunidades. No Egito, essa comunidade tem um nome. O nome dessas comunidades do Egito são nomos. Vou repetir. Nomos. O que era um nomo? Era uma comunidade normalmente com laço familiar. Não é igual a sua família aí, que é você, seu pai, sua mãe, seu irmão. Não, não é essa. Ou que é você, sua mãe, seu irmão. A família que eu tô dizendo aqui é igual o almoço de domingo, sabe? É igual o aniversário de um ano de criança. Você junta a família toda. São grupos assim de 200, 300 pessoas que moravam ali perto dos rios. Ainda não é uma cidade, é mais como se fosse uma tribo. Mas o nome que se dá é nomos, tá? Nomos, esses caras aqui. Um nomos, ou seja, 200, 300 pessoas conseguem fazer uma grande obra hidráulica? Consegue fazer uma barragem para evitar? Não consegue. Então o que vai começar a acontecer? Esses nomos começam a se unir. Então agora eu tenho 6 nomos unidos, 7, 8, 10, 12 nomos unidos. Os caras se unem para fazer o quê? Para poder controlar essas vazões. Quando esses caras se unem, começa a surgir então as primeiras cidades do Egito. E essas cidades daqui a pouco vão se unir em um único reino. E aí a gente forma o Império Egípcio, o Reino do Egito. Mas antes disso eu tenho os nomos formam as cidades, e as cidades depois unidas e juntas vão formar o Império do Egito, o Reino do Egito. Ok até aqui? Todo mundo entendeu? Então nós temos essa referência do que eu falei até agora, está na página 3, 2, 3 e 4 do seu livro didático, ok? Então essa introdução vai parar por aqui. Na próxima aula, então, nós vamos tratar da sociedade egípcia, tá bom? Querido, espero que essa mensagem conte você bem. Eu vou deixar aqui o link. Lá no Eclass também está o link de uma atividade que eu gostaria muito que você fizesse, tá bom? E uma atividade sobre sobre a África.
uma atividade muito bacana. Espero que você faça, que você encontre lá, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.